a Fernanda, mas não sei, muitos de vocês pedalam aí? Sim. Então, vou ter que deixar apagado, tá, hoje? Pode ser? Então, primeiro, talvez depois do vídeo já... Depois eu deixo só essa Então, aqui. já pulo nesse aqui. Pode deixar apagado. Sim, já pulo direto primeiro. Essa questão de fazer a Transamazônica, né, é porque é como um sonho, né? Por exemplo, ano passado, quando eu estive aqui a fazer o Denali, era um projeto muito interessante, mas não me via como um sonho, né? Ou até mesmo e o Everest, para mim não é um sonho o Everest, seria um desafio. Como aqui também foi um desafio na Transamazônica, mas a Transamazônica para mim foi um sonho, porque conheci, assim, ouvi falar da Transamazônica através de um filme nacional muito antigo, chamado Bye Bye Brasil, não sei se alguém, um filme antigo, se alguém já assistiu esse filme aí, Bye Bye Brasil. É um filme com o José Will, que é o Fábio Júnior, acho que é a Beth Faria, e eles são, acho que, tipo, atores, estão na parte do Nordeste, eu acho, e não está dando certo ali naquele local, não tem público, e eles vão para a região amazônica, né? Então, foi a primeira vez que eu vi a Transamazônica foi através do filme Bye Bye Brasil, e, poxa, achei muito interessante, né? E foi se passando anos e anos, né? E como eu fiz a Transpantaneira correndo, não vou fazer de Jeep, né? Então, a Transamazônica também, para mim, não seria de uma forma assim, eu ir de um 4x4, né? Teria que ser um projeto desafiador, um projeto diferente, né? E eu descobri que a primeira pessoa a fazer a Transamazônica completa foi uma mulher, uma neozelandesa de 52 anos, ela é enfermeira, e foi a primeira pessoa a fazer a Transamazônica de bike, as mulheres ali. E ela fala no livro que foi muito difícil para ela, e uma das maiores dificuldades que ela teve, os locais ajudaram ela a conseguir vencer esse desafio, porque ela era uma pessoa franzina e as pessoas que sentiam, eu preciso ajudar essa pessoa a concluir esse projeto, né? E ela fez em solitário também, né, a Transamazônica. A Transamazônica, fiz uma parte aqui no Google. A parte que eu fiz é da região amazônica, que começa em Marabá e vai até Lábrea, no Amazonas. A Transamazônica completa, ela começa aqui em Cabedelo, dá mais ou menos 4.270 quilômetros. Mas eu fazia essa parte da Transamazônica, na parte do Nordeste, não me chama a atenção, né? Então, para mim não era algo interessante eu fazer esse percurso, né? Eu preferi fazer esse percurso aqui, que é o projeto original de Marabá a Lábrea, que é a parte da Amazônia. Então, em 2004, eu comecei a fazer o projeto, eu fiz um projeto para fazer a Transamazônica. Acho que isso também serve para muitas pessoas que acham que, eu fiz um projeto agora, esse projeto não deu certo, então morreu o projeto, né? Então, em 2004, eu fiz o projeto para fazer a Transamazônica e eu fui buscar alguns apoiadores para fazer o projeto e para divulgar, né? E na época eu não consegui sucesso, eu não consegui até nem a liberação da empresa na qual eu trabalhava para poder fazer o projeto. Aí o projeto ficou em stand-by por muito tempo. Uma coisa interessante do projeto foi que eu mandei para vários veículos de comunicação e uma pessoa na qual, acho que na época eu era bastante fã da pessoa, que é o Vitor Negrete, não sei se vocês lembram do Vitor Negrete. E o Vitor Negrete me respondeu, mandei o projeto para ele, ele me respondeu. Foi um dos poucos que me respondeu. Daí a gente conversou ali, até trocamos algumas ideias. E ele nunca tinha me falado que ele também tinha feito a Transamazônica de bike. Talvez por isso que ele me respondeu, né? Porque ele achou interessante. E o trajeto que ele fez também foi de Marabá a Lábrea, né? E eu descobri que ele fez a Transamazônica de bike depois que ele morreu, né? Que o Rodrigo Vaineg faz um vídeo e fala, o Vitor Negrete, isso aqui, e ele fala que concluiu, né? Até aquele momento, em nenhum momento da conversa, ele me falou que tinha feito a Transamazônica. E achei bastante humilde da parte deles, só falou que o projeto meu estava certo, era isso mesmo, né? Então, demorou 15 anos para eu poder fazer esse projeto da Transamazônica. Então, às vezes, isso vale para muitas coisas que a gente pensa na vida. Não, eu quero, por exemplo, quero escalar uma montanha esse ano, e, não deu certo, então morreu o projeto. Não,
O meu projeto demorou 15 anos para ser realizado na Transamazônica. Quando alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, é bem informal, né? Bom, uma pergunta que as pessoas sempre fazem ali depois que eu fiz a Transamazônica, que tipo de bike que eu preciso, que tipo de equipamento, né? A ser especial ou não, vai muito de como você quer fazer a travessia, como você tem disponibilidade, né? Eu quero fazer mais rápido, quero fazer em menos rápido, né? Bom, a minha ideia de fazer a Transamazônica foi fazer o mais rápido que eu pudesse, né? E então para isso, eu já tinha bike, não precisei comprar bike, nada, eu usei uma Specialized que eu utilizo para treinar, coisa assim, né? Então, se a pessoa quer fazer uma travessia dessa lá na Transamazônica, acho que uma bike boa vai te dar maior segurança, você vai se sentir muito mais com mais confiança para pedalar do que se você ir com uma bike simples. Com uma bike simples, tu vai conseguir fazer com toda certeza. Só que se quebrar, tu vai ter um pouco mais de dificuldade, porque até para mim, se tivesse quebrado a bike no caminho, eu ia ter dificuldades para conseguir peça, né? Mas até uma bike simples também ia ter dificuldades, né? Então, a questão de bike simples ou especial depende da forma com que você quer fazer o projeto. Eu não tenho recurso, então eu disponibilizo de mais tempo e consigo concluir o projeto da mesma forma, né? E o que levar, né? A minha ideia da Transamazônica é mais ou menos o que eu utilizo para a montanha, né? O mínimo que eu posso levar, né? Acho que ninguém quer carregar peso desnecessário, né? Eu acho que eu até levei muita coisa. Eu levava sempre as 2 garrafinhas de água e aqui na frente levava mais 4 litros de água. Água acho que era a coisa primordial que eu precisava ter para concluir o projeto. Dia a dia era ter água, né? Então teve dias que eu cheguei a tomar 7,5 litros de água. Uma das coisas que eu já tinha ido para essa região, né? Tanto para Belém quanto para Manaus, né? E eu tinha corrido também uma outra em Manaus e é muito quente. Então, água é Mas necessária. você teve dificuldade em encontrar água no caminho? Não. Eu acho que dá para se dividir o percurso em 2 ali. Os primeiros 1.000 quilômetros de Marabá até Itaituba, tem muitos trechos de asfalto ali, são quase 700 quilômetros, não, 500 quilômetros de asfalto. E tem muitos locais próximos um do outro. Então ali não tive dificuldade nenhuma com a relação à água. Depois de Itaituba, por exemplo, a Jacarecanga são 400 quilômetros, passa 100 quilômetros dentro do Parque Nacional da Amazônia, que não tem nada, não tem construção nenhuma. Ali tem que tomar água do rio mesmo, ali eu tomei água do rio. Mas depois consegue água tranquila, né? Tem que pedir para os locais. É isso que tem que ser humilde, chegar para as pessoas e conversar. Muitas pessoas vêm conversar contigo, né? Porque ninguém vê, são poucas pessoas pedalando naquela região, então chama atenção. Mas os locais são, assim, não tive problema nenhum. Todos querem fornecer água, te oferecem. Quer saber o que você está fazendo? Isso, eu estava pedalando bem distraído com o fone no ouvido e passou o senhor de moto, aquele capacete na testa, né? Fomos conversando, acho que vários quilômetros, ele me perguntando de onde eu era e o que eu estava fazendo ali. E usei 3 bolsas de Alforge, né? Na foto ficou bem grande, né? Mas não é. Aqui é um Alforge de 20, aqui de 20 e aqui de 35 litros, né? Então, de um lado eu levava comida, material para conserto da bike, do outro eu levava minhas roupa, utensílios, e aqui eu só coloquei a barraca, mais uma mantinha, mais o isolante térmico e algumas coisas assim. Então, acho que não dava não deu 20 quilos, mais ou menos 15 quilos de equipamentos eu levei. Então, acho que foi o mínimo possível que eu podia reduzir. Podia reduzir até menos, né? Mas vocês foram juntos? Não, eu fui. A Transamazônica, em solitário. Né? Da parte da Fernanda, depois o Base Camp do Everest, né? Aí muitos me perguntam, por que não convidou alguém, né? Geralmente é difícil você conseguir um parceiro para em determinados desafios, porque tem
a disponibilidade de tempo, geralmente naquela época, né? Então nem todo mundo, eu posso viajar agora, não, né? Existem as épocas certas para fazer a Transamazônica. Eu preferi, por exemplo, assim, ó, não pegar a parte seca na época da seca, porque eu ia comer só pó naquele lugar, né? Eu queria pegar quando estava terminando a época da chuva e iniciando a época da seca. Então eu teria os dois termos aí, ia ter dias que ia chover e teria dias que ia ter sol, né? Porque se eu pegasse sol o tempo todo, eu acho que ia ser muito cansativo e desgastante, assim, até mentalmente, né? E é um lugar muito quente, acho que quase 35 graus direto, mas a sensação térmica é muito mais, né? Então ali eu comecei em Marabá. Desembarquei no aeroporto ali e comecei a montar a bike. O pessoal já está montando a bike ali, já vieram perguntar o que é ali. E acho que foi bastante interessante, porque aqui o pessoal passava correndo, né? Não sei porquê, mas dentro do aeroporto o pessoal passava correndo. Acredito que devia ter um programa do SESI, alguma coisa assim de caminhadas e corridas. O pessoal fazia um contorno dentro do aeroporto. Depois das 7 da manhã o aeroporto fecha também, né? E o pessoal passava correndo, caminhando, perguntava, né, que estava fazendo, estava montando uma bike, para fazer a Transamazônica de bicicleta, isso aqui, o pessoal, poxa. E é interessante que muitos locais não sabem, não conhecem a Transamazônica, conhece só aqui, né? Por exemplo, Marabá, mas aonde vai? Então, não sei até onde vai. A falta, assim, conhecimento das pessoas, né? Só uma pergunta em relação ao transporte do avião. Da bike, ó? Ó, eu desmontei ela. Então, tirei as rodas, o garfo eu não tirei, né? Só virei ele. Mas os pedais, eu inverti os pedais. Tirei o selim, garupeira também. E ficou assim, ó. Depois eu só passei um plástico bolha, passei a fita, passei alguns papelões e pronto, estava embalado. Acho que eu paguei R$120. A bike deu acho que 16 quilos. Então ela só me cobrou uma taxa extra de transporte, não tipo um volume especial por eu estar carregando a bike, né? Justamente talvez porque ela estava assim bem embalada, né? Aqui eu passei algumas fitas, né? Fitas de nylon para deixar ela um pacote homogêneo, né? Então depois eu passei uma fita daqui até aqui. Então, uma fita que eu pudesse carregar ela no aeroporto, alguma coisa assim, né? Porque, além disso, eu tinha mais uma outra bolsa. Então, acho que não danificou nada no transporte, foi bem tranquilo, né? A questão é a mesma da embalagem, podia ter embalado até melhor ela, né? Mas achei que ficou bem embalado. Do filme, uma das memórias do filme é essa do pessoal. Eu queria conhecer como que era o Rio Xingu, né? E eu cheguei lá, então, achei que ia ser um pouco melhor, né? Mas essa chegada saindo ao primeiro dia, por exemplo, o primeiro dia vai de Marabá, Santarém, 190 de Marabá até Novo Repartimento, 190 quilômetros. Como é asfalto, o primeiro dia eu pedalei 15 horas. A minha ideia pedalar o dia todo, mas numa velocidade bem tranquila. Não é nada rápido, mas utilizando o dia todo para pedalar, né? No primeiro dia eu pedalei 15 horas para fazer 190 km. Como era asfalto, poxa, então eu aproveitei os primeiros dias, que praticamente até Altamira são quase só asfalto, 500 km ali, então quanto mais asfalto, então eu aproveito e faço o mais rápido possível, né? Então o primeiro dia foi 190 km. Esse aqui já é bem antes de chegar a Altamira, na travessia do Xingu, né? Foi a primeira balsa que eu passei, né? Tem muita subida? Como é que tá? Não. Pequenas ladeiras, né? Mas, assim, a ladeira foi bastante bem. Dentro do parque da reserva Amazônica, daí tem mais ladeiras, né? Eu deixo mais castigado. Ali consigo. O plano era começar, eu estudava ele aonde que eu queria chegar, mais ou menos, né? Mas ficou a base, assim, o dia que eu pedalei menos 75 quilômetros. Porque eu queria ir a Fordland, depois eu conto a história para vocês. Então, de onde eu estava até o início de Fordland era 75 quilômetros, né?
Mas a ideia, não, mais ou menos, as distâncias que eu queria percorrer eram no mínimo 120 km por dia. Quanto é que fechou? Mais ou menos 125 km por dia, mais ou menos uma média, né? Bom, e depois da parte da travessia do Xingu, um pouco mais adiante ali, que eu tive um pequeno contratempo ali, né, que foi assaltado ali antes da represa da Belo Monte, né? Então acho que ali eu tive uma falta de sorte, né? Mas eu descobri depois pra frente que, pô, todo mundo anda armado lá, né? A questão assim de você ser assaltado, né? Muitas pessoas, pô, você foi assaltado lá, mas eu acho que poderia ter acontecido comigo eu treinando de bike lá na minha cidade. Como eu caí de bike, já me acidentei lá treinando e eu tava certo, uma pessoa me cortou a frente. Como é um acidente, né? Acontece em qualquer lugar. Eu acredito que um assalto, eu moro em cidade pequena, então é muito mais tranquilo, mas também pode acontecer na minha cidade. Então, pô, aconteceu o assalto lá, mas eu não encarei isso talvez como, pô, então acabou a expedição para mim, né? Vamos desistir, é muito perigoso. Né? A ideia é, então, bom, já que eu fui assaltado, então eu tenho que fazer o mais rápido possível para ficar menos tempo na estrada e completar a travessia, né? Mas é um momento, assim, bem desagradável, né? Quando eu iniciei o projeto, eu achei que poderia acontecer, né? Mas nunca você pensa, não, vai acontecer contigo, né? Mas acontece, nessas horas que acontece, tu também precisa, não, eu foco lá adiante e pode acontecer isso, ele não pode se deixar tua mente se contradiz com o que está acontecendo em volta, focar no teu objetivo, bom, se saltar de pronto e vamos embora e partir para outra, né? Alimentação, né? Eu achei que ia ser muito mais difícil a alimentação na Transamazônica, mas não, hoje em dia, claro, há 20 anos atrás era diferente. Hoje, a cada 60 quilômetros, você vai achar um pequeno barzinho, posso dizer isso, alguém vendendo algum mantimento, né? Então, a alimentação para mim foi muito tranquilo, sempre consegui, claro, às vezes arranjava ou só fazia uma refeição por dia, tomava meu café de manhã e depois no período que eu estava pedalando encontrava algum barzinho, alguma coisa como esse aqui, né? Então, tipo, não tem nada, né? Mas, pô, tinha um pastel e um suco lá, pô, para mim aquilo lá foi tudo. Não precisava pagar para fazer comida, nada, né? A ideia não era pagar para fazer comida de dia, né? Só à noite, né? Então a alimentação, eu levei alimentação só para café da manhã e janta. Você foi assaltado, né? Uhum. Eles levaram todo o dinheiro? Não, levaram o dinheiro e a parte de eletrônico. Daí, pô, quando levou o bike, ninguém ia de bike lá. Ainda bem que o cara que levou a bike, o prejuízo ia ser muito maior, né? Daí eu descobri, assim, eu estava indo em direção a Altamira, passou uma L200 preta, daí passou uma velocidade mais baixa, né? Não, normal, né? Pedalando. Daí quando ela voltou, né? Ela voltou e encostou e a placa já estava tampada, eu não tenho o que fazer, né? Vou ser assaltado. Mas como é que você fazia aí para comprar as coisas? Então, depois de Altamira, o cartão de banco, eles não levaram o cartão de banco, não levaram o cartão de crédito. Eu tinha uma bolsa com meu dinheiro sempre aqui, porque eu paguei aqui em cima, aquelas da Cito Summit. Então eu tinha pagado a balsa aqui, tinha comprado mais um lanchinho aqui e depois eu segui adiante, né? Eu não tirei mais a bolsinha dali, né? Então, quando ele me pagou lá, a primeira coisa que ele já foi pegando foi a bolsa, depois ele abriu, pediu para abrir e mexeu nas minhas coisas que eu tinha no alforje. Daí até o meu boné do lado, tinha 2 bonés, na hora eu estava sem boné, um moleque tinha comprado lá no Alasca lá, gostei do teu boné, vou levar também. Mas acontece, então eu peguei a parte de eletrônicos e o dinheiro vivo que eu tinha ali, e os meus 2 bonés. Em Altamira eu saquei um pouco de dinheiro que eu tinha avulso, depois eu fiz uma vaquinha online, também o pessoal me ajudou também, né? E também acho que me deu um pouco mais de contexto, então eu vou concluir, né? Mas acho que a maior perda financeira é a GoPro, o telefone e o dinheiro que eu tinha.
E até quando eu cheguei em Altamira, até a moça do posto de gasolina me pagou um lanche. Então, a parte da alimentação. E a parte de dormir, eu levei uma barraca super leve, uma barraca de 1,7 kg, até parecida a Fernanda, 1,7 kg, né? Então é um volume bem pequenininho, né? A barraca, algumas vezes eu acampei, por exemplo, dentro do parque da reserva da Amazônia, eu acampei no parque. Em outros lugares eu pedia abrigo para as pessoas, para os locais, né? E muitas vezes eu oferecia, mas pode acampar aqui. Não tem nada ali, né? Mas é um lugar seguro, onde que eu poderia armazenar a barraca, não precisava nem pegar a tenda para cobrir a parte se chovesse ou não, né? E geralmente, do lado de um bar ou uma lanchonete, alguma coisa assim, onde que eu podia comer, né? Esses são os meus locais preferidos, né? E também posto de gasolina. E a Transamazônica até Altamira, depois da Altamira também tem um trechinho de estrada de chão, mas podemos dizer que até os 1.000 primeiros quilômetros, até Itaituba, é quase todo de asfalto, né? Tem pequenos trechos, né, que não são de asfalto, né? E que não são de asfalto são assim, o asfalto chega aqui, depois termina. Então, os primeiros 1.000 quilômetros eu pedalei muito, todos os dias, e não achei tão interessante. Essa é a realidade, né? Porque não se dá para ver mata. A mata já foi consumida por tudo, né? Então, os últimos 1.100, 1.200 quilômetros que são a parte mais interessante, né, da viagem. Então, por isso que eu também acho que acertei em não começar lá do Nordeste, senão eu acho que a viagem ia ser mais monótona ainda. Em alguns trechos aqui já tem um pouco mais de mata, né? Pode ver, já tem até 2 pontes, né? Mas a mata é assim, muitos locais, né? Por exemplo, não é mais a mata nativa, né? E o que chama a atenção, se a gente se falar assim, depois um pouco mais adiante tem slides, questão das ladeiras também, né? Mas a questão do desmatamento, né? Então, hoje, tu olha, tá na Transamazônica, onde que dá para tirar foto é muito amplo em volta, já foi desmatado muito, né? Então, como eu fui naquela época intermediária entre chuva e sol, foram poucos dias de chuva. Mas, por exemplo, se dá uma chuva aqui nessa ladeira, o caminhão está parado aqui. Pode ver que tá seco, né? Não está tão molhado, né? Mas o caminhão já não sobe. Em trechos onde que tem mais lama, então o caminhão não passaria, né? Então aqui o caminhão tem que esperar até bater o sol, secar, pode ver que é duro aqui o piso, né? Não tem lama, né? Mas só o fato aqui, encalhou aqui. Aqui foi até engraçado, porque eu desci de bike aqui, eu fui desse lado, e o motorista daí fez a volta, estava doido, estava olhando para o outro lado. Eu cheguei para ele e falei assim, quer que eu puxe aí? E quando ele saiu, assim, o cara dava 3 em mim, assim, e não gostou muito da brincadeira, né? Daí ele deu uma olhada, assim, tudo bem, garoto, não sei o quê. Ele não gostou muito da brincadeira, não. Também estava parado ali, o pessoal estava aqui em cima, tinha um congestionamento enorme aqui, esperando o pessoal, esse cara subir, né? Então, mas tem trajetos que é muito mais, tem um trajeto que se chama Ladeira da Velha, que é uma pequena ladeira, o pessoal lá em cima tem uma máquina que só vive disso, só para rebocar os caminhões. Até o asfalto não chegou até ali, e acho que não vai chegar, porque tem uma questão política também, porque quem está lá em cima quer vender o serviço dele, né? Mas... Então, depois da vaquinha, eu fiz só tirei uma foto aqui, já tinha perdido meu boné, já tinha trocado meu boné do Alasca, meu boné de marca, por um chapéu de palha, né? E fiz uma pequena homenagem para as pessoas que ajudaram. Então aqui, em trechos assim, na Transamazônica, é muito simples andar, né? Mas se chove mesmo, onde que dá lama, para a bike, a corrente trava, já me travou 2 vezes, né? Porque começou a cair terra na corrente, vai molhando, de repente bate o sol, seca, daí trava. Daí tu tem que pegar o óleo lá, passar para poder seguir adiante. 2 ou 3 vezes. Uma das coisas mais interessantes que eu pensava que seria, né, que eu lia muito antes de fazer a Transamazônica, ia a Fordlândia. Você já ouviu falar em Fordlândia? A cidade de Henry Ford construiu lá
no meio, no meio da... E eu não vi seringais lá, eu achei interessante isso. O pessoal falou assim, é que a plantação de seringais estavam mais à frente, né? Então, achei, quase não tem seringueiras ali em Fordlândia, né? Mas era um dos lugares que, pô, se eu fizer um dia Transamazônica, eu quero conhecer Fordlândia, né? Bom, então fui a Fordlândia. Hoje está assim totalmente abandonado, né? A prefeitura, acho que é Aveiros que cuida, né? Está utilizando mais os galpões como depósito de sucata de carro velho da prefeitura, né? Então acho que é esse local que poderia ser muito mais bem aproveitado, né? Então aqui são os galpões, né, que o pessoal trabalhava da firma, né? Aqui tem uma escola, aqui na frente tem uma quadra. Eu não sei se vocês ouviram falar bem da história, que uma das coisas que talvez não deu certo é a questão que eles não quiseram se adaptar à forma dos locais, né? Eles quiseram implantar o mesmo estilo de vida nos Estados Unidos, aqui, né? Para os locais lá, quase não é índios, né? Mas locais os ribeirinhos, podemos se chamar, né, que tinham uma vida totalmente diferente para comer hambúrguer, essas coisas. Não era hambúrguer, mas era comida americana, né? Então, houve várias rebeliões ali no início. E uma das coisas que o pessoal me falou lá é que Fordlândia ia um pouco além da borracha, né? Porque falam que eles também buscavam extrativismo de ouro, porque aquela região ali é próxima de Itaituba, passar uma foto ali, é um dos lugares ali naquela região ali se mais se retirou ouro, né? E ainda se é uma região de garimpo, né? Então, analisar, tá, porque Fordlândia está lá, não digo assim que não, é mentira que o cara me falou, não, porque estava numa região de garimpo. Pode ser que não, mas o extrativismo, Fordlândia também, o pessoal da Ford também poderia ter buscado ouro ali, né? Até dizem que tem pequenos trilhos de trem dentro de alguns locais um pouco mais afastados. Porque eu acho que calcário aqui, eu não achei nenhum local para perguntar, mas essa Mar da Lagoa eu acho muito interessante, porque eu achei uma cor totalmente diferente, né? E eu acredito que é calcário que tem no solo, porque um pouco mais adiante eles tinham uma extração de calcário, e ficou uma cor assim bem diferente, né? Acho que foi o único lugar diferente assim que eu vi a cor da água, em todo o trajeto foi ali. A questão do desmatamento, né? Daí o pessoal, hoje se fala muito do desmatamento, se é válido, não é válido, né? Eu acredito assim, fui lá, eu acho que eu sou contra o desmatamento para liberar desmatamento para pessoas que têm muito. Por exemplo, uma pessoa que tem 100 mil hectares, para que ela precisa desmatar mais? E pedalando naqueles trechos, muitas áreas de desmatamento e não tem nada produtivo. Então, por que se desmatar tanto assim só para retirar a árvore, né? Então, acho que a questão do desmatamento eu sou a favor e contra, depende da situação. Por exemplo, uma pessoa que tem pouca terra lá, eu sou a favor dela poder desmatar um pouco para sobreviver, né? Também não culpo as pessoas que desmatam lá, porque são pessoas que vivem locais lá, lugares assim bem com uma situação de prosperidade zero quase, né? Então, se alguém oferece um trabalho para desmatar, é claro que ele vai aceitar, né? Então, é uma situação bastante crítica, né? Eu sou contra essa questão do desmatamento para liberar para pessoas que têm muita terra. É que hoje lá na Amazônia, o principal problema é desmatamento, as meninas fazem grilagem. Sim. A pessoa vai e tem muita terra devoluta, porque terra do Estado não é unidade de conservação da água. O cara vai, desmata, começa a vender vários lotes de documentos falsos e depois fica anos e anos na justiça para provar que... E daí vai provar como, né? E tem lugares lá, teve um caso que é mais próxima de Lábrea, não existe assim uma justiça tão... A justiça é muito lenta lá, não é que é lenta, mas ela favorece algumas pessoas. Eu cheguei próximo, acho que uns 150 antes de Lábrea,
E eu estava, acho que talvez a foto ali, uma pousadinha e um restaurantezinho. Eu estava conversando com o cara, ele é até aqui de Rio Grande do Sul, aqui, me falei o nome aqui, mais próximo ali do Rio Uruguai, mora anos lá. Ele estava conversando, de repente chegou um local, e esse local, o irmão dele tinha sido assassinado alguns 5 dias antes, eu acho. Próximo ali, estava numa área de desmatamento e disse que mataram a pessoa e só simplesmente trouxeram, levaram para a delegacia e liberaram e pronto. Tipo, não houve investigação nenhuma, né? Então, eles mesmos estavam se questionando, né? Por que não houve uma investigação, nada, né? Porque a justiça, como é tão longe, a justiça lá também demora para chegar. Nesse caso ali de pessoas que compram terra e vendem sem uma documentação legal, quantos anos, né, vai levar para descobrirem? Algumas madeiras que a gente encontra, acho que encontrei 2 trechos assim, ó, na estrada. Acredito que o INCRA deve ter, o IBAMA deve ter pegado, multado e desovaram aí, ficou por aí, né? Então foram 2 locais onde eu vi bastante ao lado da BR mesmo, né? E em trechos assim, ó, pode ver que ó, a estrada está aqui, ó, geralmente é assim, ó, essa distância da BR que já foi desmatado, né? As pessoas falam que depois dessa mata aqui também tem um maior desmatamento, que essa mata aqui é só para tampar um pouco da visão, né? Então as pessoas desmatam depois ali, mas pode ver, ó, o trecho que tem, né? Eu achei interessante tirar essa foto aqui, os locais, né? No meio da estrada não tem nada, né? Um tiozinho vendendo aqui a Coca-Cola. Quanto você acha que eu paguei nessa Coca-Cola aqui? Isso é próximo de Itaituba. Sim. 4 reais. Naquele lugar, né? Aquele lugar, sei lá, podia pagar 20 reais, eu acho. Aquela situação, tinha uma cadeira ali, eu sentei e fiquei quase 1 hora sentado nessa cola. Depois, se paga... Temperatura ambiente? Não, tava já, né? Se 4 reais eu paguei lá, depois ele paga... Agora tá 9 pila, acho que no aeroporto, né? Acho que eu paguei 9 reais agora. Então, até chegar ali essa Coca-Cola, né? Aqui antes de chegar em Itaituba, aqui no Rio Tapajós, né? Aqui em Itaituba. Itaituba é um dos lugares interessantes que eu sempre tive vontade de conhecer. É que se teve o maior, o aeroporto, acho que, não sei se foi o terceiro maior movimentado do mundo, na época do garimpo, na década de 80, início dos anos 80, tinha nesse aeroporto de Itaituba, por causa do garimpo, tinha mais de 400 pousos e decolagens. Claro, esse tinha, naquela época, para se chegar aos garimpos só de aviões, né? Claro, hoje não é tanto lá, né? Mas é uma das coisas que me chamam. Aqui é dentro da reserva do Parque Nacional da Amazônia, né? Então, dentro do Parque Nacional da Amazônia, aqui se tem mata. São 100 quilômetros dentro do parque. Mas são 100 quilômetros dentro do parque que também tem garimpo. E aí eu descobri se tinha garimpo pela cor d'água, quando passava pelo riozinho. Se a água estava barrenta, é porque tinha garimpo. Se a água estava um pouco mais num tom cinza, é porque não tinha garimpo, né? Mas dentro de uma reserva você tem garimpo. Uns 20 quilômetros depois que eu entrei dentro da reserva, acho que nem isso, 15 quilômetros, daí tinha um posto de fiscalização. Tava o IBAMA, tinha a Polícia Federal também, estavam revistando. Aí revistaram, né? O pessoal também perguntaram onde isso, aquilo. Daí eu fiquei curioso, mas por que a revista, né? Daí eles falaram assim, além de a gente revistar a questão de garimpo, a pessoa que vai, né?
de animais, é rota de tráfego. Puxa, aqui, rota de tráfego. É dentro do parque, né? Porque ali se vai a Jacarecanga, né? Mas aqui é o trecho mais difícil, eu achei. Ali, Itaituba a Jacarecanga são 400 quilômetros. Ali tem ladeira, né? E é muito mais estreitinho, muito mais perigoso. Porque aqui não tem área de escape. Tá? Não. Só algumas cobras, porco do mato. E o que é ter visto uma onça? Não vi nada. Eu acredito por ser muito movimentado também, os animais já estão se assustam, alguma coisa assim, mas eu queria ter visto. Você pode ter medo? Não. Ela não ia me atacar, né? Eu acredito que não. Então, desse trecho de Itaituba, tem alguns postos, por exemplo, assim, aqui, ó, o hotel de churrascaria do amigo Gabriqueiro. E só tem um restaurantezinho, um negocinho para, se quiser ficar, uma pousadinha. E todo lugar tem gasolina e diesel. Então, se o cara tem um mercadinho, um barzinho, nessa região o cara também vende gasolina. Porque gasolina lá também é um utensílio de sobrevivência. E aqui eu falei que é perigoso naquele trajeto pelo seguinte. Eu nunca tinha visto o Hilux assim. Alguém de vocês já viu o Hilux assim? Pô, naquela região só se anda de Hilux. E nesse senhor aqui, eu pensei, pô, Hilux é Hilux, né? Daí eu perguntava pro pessoal, então, mas por que a Hilux? É a única caminhoneta que aguenta aqui. Então, pô, naquele trecho estreitinho, aqui o pessoal vinha toda ali. E você, depende de como for, não tem tempo de sair. Ali era perigoso você pedalar e você dar uma pequena curva aqui com a caminhoneta andando a quase 100 por hora. O pessoal, a estrada estava boa, né? Aí eu achei perigoso, né? E os caminhões que levam diesel e combustível também. Pô, o caminhão vinha toda. Ali, quando eu via, eu escutava, pô, já caía pro lado, né? Porque era perigoso você atropelado ali. No meio do nada também, o cara não ia parar, com certeza. Mas a Hilux, assim, eu achei muito interessante. Os caras arrancar a carroceria de lata, né? Para colocar uma carroceria de madeira. Por quê? Porque a carroceria de madeira, para quem vai para garimpo, é muito mais útil do que aquela carroceria de lata, né? E o aeroporto, né? Esse é o aeroporto quase lá da estrada, né? Então aqui tem os banquinhos aqui, ó. O pessoal espera aqui, então o avião. As balsas, tem 6 balsas. Uma, até vou mostrar o vídeo ali. O cara não quis nem usar a balsa para mim. Disse, não, só a bike, então vamos passar aí. As pontes que me chamam a atenção. Essa é um ponte muito bonito. Eu já cheguei no final do dia, então não deu para tirar uma foto assim. Então... Ou você também viu? Não. Água morna de lá? Fria. E o banho também era frio. Todo lugar, até tem uma foto do chuveiro ali. Agora, nesse trecho aqui, ó, com esse tipo de lama, ali é difícil você pedalar. Então, mas eu tive sorte, assim, de não pegar tantos dias de chuva. Pode ver que a mata já está muito para trás. Né? Como? Vai dar louco para essa estrada. Então, ali tem uns períodozinhos. Por exemplo, onde que mais nas laterais dava para andar melhor. Mas no centro, acho que os caminhões andam mais no centro. Então, no centro se tinha muito mais vaga. Esse aqui. O cara não quis usar a balsa para mim. Não, vamos passar na voadeira. Eu vou gastar combustível contigo só para atravessar com toda a balsa. Vai ser uma voadeira, pouco mais legal. Mas ele pegou. Pegou 10 mil. A faixa era de 10 pila, mais ou menos. Mas é uma boa bicicleta.
Amarrou nada, mas ali estava amarrado porque o alforje começou a chacoalhar muito naquele trecho. Daí eu passei aquele cordão para deixar o alforje mais preso. E aqui é o chuveiro, ó. Foi no meu teto aqui. Chuveiro de secreção. Aí o hotel, você fica. O hotel, pô, 5 estrelas. Essa eu achei que ali para mim foi um negócio. Pô, de como eu vou muito para a montanha, então não ligo para esse tipo de coisa, né? Claro, todo mundo gosta de conforto, quem não gosta, né? Mas ali é um lugar que tem que ir, pô. Então, se for fazer, eu tenho que se adaptar ao lugar, né? Então, o importante para mim era a água, só isso. Aqui é Muito mosquito? a jacarecanga tinha muito. Não era mosquito, era como ali em Santa Catarina se chama de marguim, aquele bichinho. Lá tinha, meu, e pô, eu tava só de bermuda, né? Eu saí daqui com uma calça, nem era calça jeans, era calça de correr, mas só para usar no aeroporto, né? Lá eu só usei bermuda, né? Mas eu levei 2 repelentes, uma das marcas mais famosas ali, o Off e um verde, eu acho, Repelex, usei os 2, né? Se passava, não tive problema nenhum, né? Mas achei que ia ter mais mosquitos. Até os mosquitos já diminuíram. Porque eu tinha ido correr em Manaus e era dentro da selva, dentro do SIGs, né? SIGs é onde é que o exército dá o treinamento deles, né? E eu estava correndo lá, apareciam umas moscas, umas butucas, que corria junto contigo. Eu pensei, ou cada momento tem uma butuca, ou é a mesma butuca que está indo comigo, eu estou no percurso. E eu achei que ia ter o mesmo tanto ali, mas não. Ali, tirando o trecho de Jacarecanga, para frente teve poucos insetos. Olá pessoal, eu sou o Hélio Fenris e estou fazendo hoje o lançamento do livro Vencendo Desafios. Esse lugar que eu estou é um lugar especial. Hoje eu concluí a travessia transamazônica de bicicleta em Lábrea, no Amazonas, quando eu comecei a pedalar em Marabá. O livro vai contar um pouco sobre as 4 primeiras montanhas do projeto Sete Cumes, Monte Denali, Kilimanjaro, Elbrus e Aconcagua, e também algumas outras montanhas que eu fiz, e também essa transamazônica aqui de bicicleta, que é um projeto pessoal que eu queria muito fazer. Bom, o livro é de minha autoria mesmo, então são em cima de relatos do que aconteceu e onde é que vão desde dicas de como subir uma montanha e até mesmo como foi essa travessia aqui na Transamazônica. Vou mostrar um pouco aqui da minha bike. A bike furou uma vez o pneu e no último dia eu fui consertar em casa só. Eu tinha colocado dois pneus novos, né, de uma marca alemã. Aqui no ponto mais alto é esse aí. Então eu pesquisei e falou que era uma marca muito boa. Pô, vou comprar, né? Então comprei 2 pneus novos, né? Levei 2 câmeras, né? Porque depende do dia, não quero nem trocar, né? Mas não tive problemas de furar. Furou no último dia, eu fui ver em casa, né? Só. A questão da bike, assim, como era uma bike boa, estava em dia, tinha trechos, como eu pedalava numa velocidade tranquila, eu tinha lugares, pelo menos na parte do asfalto, não precisava nem pedalar, porque a bike ia, claro, nos últimos dias já começou a ficar mais pesada, né? Mas ali, tendo a bike boa, me deu uma condição de eu poder fazer em menos tempo a travessia. Claro, tem pessoas que teve um cara de São Paulo, uma vez, isso em 2002, por ali que eu li também, ele fez em 60 dias, né? Claro, depende muito de como você quer fazer, que nem você fazer um pedal para a Patagônia. Como que eu quero fazer? Eu quero fazer em 2 meses? Não, eu quero fazer em 1 mês, né? Depende de como a tua disponibilidade, né? Minha disponibilidade aqui era a mínima possível, né? Então, acho que a bike boa ajudou em muito. Quantos dias que deu? 19 dias. Você foi e voltou? Não, eu comecei em Marabá e fui até Labra. E daí saí em Porto Velho, e de Porto Velho, casa. Pra voltar o mesmo esquema, na bike para embalar? Mesmo esquema. Suja? Foi embora? Não, ali em Labra eu passei
um postinho de lavagem lá no posto de gasolina, pedi para o cara bater a água. Daí ele bateu, desmontei ela, daí como eu não tinha mais o bolha, eu só passei a lona, uma lona que eu levava. Eu tinha comprado a lona para, por exemplo, vou acampar, puxava a lona também. Então essa lona me ajudou para embalar a bike na volta final. Então, na volta final não teve nem o bolha. Até daí acho que deu uma... como eu estava com vontade de ir embora de uma vez, né? Eu não embalei tão bem ela, né? Não deixei tão firme dele, deu um pouco, arranhou um pouco. Mas acho que só com a lona mesmo, passei 2 vezes a lona, ficou tranquilo. Então, na semana passada eu lancei um livro, que é isso aí, o Vencendo Desafios. Antes de eu ir à Transamazônica, eu estava com a ideia do livro, né? Eu tinha escrito ele. E foi uma das coisas que me motivou a ir à Transamazônica. Sei. Bom, o livro fala sobre montanhas, mas eu achava interessante eu colocar a parte da Transamazônica no meu livro, né? Não só para ser uma coisa de montanhas, né? Mas para ter outras. Como eu também tenho a travessia da Transpantaneira correndo, né? Mas eu achava que o livro seria mais interessante se eu tivesse a Transamazônica. Então eu esperei uns 2 meses a mais e coloquei no livro, que é uma parte do projeto do 7 Cunhos, né, de forma independente, sempre, né, a ideia é fazer o Everest também de forma independente, ou autossuficiente, como queiram, né. Então, eu lancei agora o livro, se alguém quiser, depois pode procurar. O livro fala sobre Aconcagua, Denali, Elbrus, Kilimanjaro, a Transamazônica, e também a Transpantaneira Corrente e mais umas outras coisinhas aí. Se quiser depois, pode procurar. Bom, da minha parte era isso. Então eu passo a pergunta. Quer fazer alguma pergunta? Sim, pode. Enquanto eu mudo aqui. Que peça de reposição você levou?